Olá, vamos para a parte 2 dessa série, falando sobre sugestões de temas para a formação de professores de escola dominical. Lembrando que essa é continuação do vídeo postado aqui na linha do tempo logo acima, tá bom? É só você, quem não assistiu a primeira parte, é importante assistir porque lá eu explico a relevância dessa temática tão importante que são temas para a formação de professores de escola dominical, a área de educação da sua igreja, professores, inclusive professores também dos departamentos em si, né? Várias modalidades, liderança e tudo mais, tá bom? Lembrando que essa série, essa pergunta, ela foi sugerida através das nossas formas que a gente disponibiliza para conversar com vocês, por duas pessoas, o Antônio e a Vanessa. Antônio DDD 22, Vanessa DDD 98. E justamente o pedido é esse, né? Quais são as sugestões aí para essa formação de professores? E aí nós falamos que existem várias possibilidades, mas duas delas são as reuniões executivas e as formativas. As executivas precisam ser um pouquinho mais restritas, eu explico por que no primeiro vídeo. Existem outras modalidades, eu também falo no primeiro vídeo essa possibilidade, mas a gente explica ali a importância de olhar para essas duas específicas. A executiva, que deve ocupar da sua formação pedagógica, da sua reunião pedagógica com os professores, com os líderes, deve ocupar só um tempo curtinho, e aí sim, a importância da reunião formativa, essa que deve ser a sua prioridade, ocupar o maior tempo. Vamos lá então? Então tá joia. Gente, é o seguinte, as reuniões formativas, elas, o nome já diz, elas são para formar os professores, formar os líderes, formar aqueles que estão à frente de um trabalho, para que você possa trazer para eles condições de serem muito mais efetivos aí na correria do dia a dia, no trabalho de aprendizagem dos seus alunos, dos seus liderados, e para que vocês possam vê-los fazendo a diferença e aprendendo aí de forma bem legal toda a responsabilidade diante do fazer a diferença, do ser sal e luz. As reuniões formativas, elas podem trazer várias áreas de abordagem, mas eu vou enfatizar três aqui que são muito importantes quando nós falamos em educação cristã, escola dominical, liderança cristã. A primeira delas é a área teológico-bíblica. A segunda delas são relacionadas a temas atuais e a terceira área relacionada à didático-pedagógica, a parte didático-pedagógica. Vamos falar da primeira parte? A parte teológico-bíblica é muito importante. Você traz ali subsídios interessantes para que as pessoas possam compreender, né, a base bíblica do que elas ensinam. Eu penso que não dá para trabalhar um curso bíblico como um todo, né, porque existem outros mecanismos já prontos que eles podem acessar, faculdades teológicas, cursos teológicos básico, médio, avançado, disponíveis de vários formatos, eles podem acessar. Mas esses cursos, essa formação teológico-bíblica na sua igreja, ela é importante porque ela traz, às vezes, panoramas específicos que são necessários para que seus professores possam estar mais preparados. Elas muitas vezes falam sobre a importância, a relevância, meus amados, a relevância da educação cristã, do ensino cristão. Por que ensinar? E mais importante, por que ensinar e por que aprender? Isso é muito importante. Também nessas formações de caráter teológico bíblico, nós vamos falar ali sobre panorama bíblico, entender um pouquinho mais a forma contextual. Então, diante, por exemplo, dos temas do trimestre, você pode preparar com aqueles alunos, com aqueles seus professores, uma parada pedagógica para que eles possam entender o panorama bíblico das lições contempladas no trimestre que se aproxima. E isso trará para eles, né, um olhar mais interessante, um olhar mais amplo, um olhar melhor situado para embasar as suas aulas. E também esse olhar teológico bíblico da formação, ela também vai trazer muitas vezes aí uma resposta, né, a um tema específico trabalhado pela igreja naquele período e que deve ser visto como um grande tema transversal, que são os temas geradores de ações anuais. Por exemplo, aqui na igreja que eu congrego, aqui na cidade de Joinville, Santa Catarina, o tema desse ano é Chamados para Servir.
Então nós já estamos fazendo formações, palestras, mensagens, cultos com essa temática para que as pessoas entendam bem o recorte que precisa ser dado, e está sendo agendado vários trabalhos de formação ao longo do ano, onde a temática será bem trabalhada para que a gente possa falar a mesma língua. Então, o primeiro caminho das reuniões formativas é esse. O segundo caminho são as temáticas atuais. Você trazer para esses professores, para esses seus liderados, temas importantes do mundo atual, para que eles possam saber como trabalhar isso no contexto da igreja, no contexto da escola dominical, no contexto da aprendizagem que eles encontram, né? E esses temas atuais, eles são, por exemplo, inclusão, né? As pessoas com deficiência, com transtornos de aprendizagem, como trabalhar com elas, por exemplo. Uma outra temática importante aí, né, é a questão das redes sociais, né? Como é que se trabalha com rede social, como é que a gente lida com os alunos nos tempos atuais, onde a informática, a internet, está tudo aí de forma tão expansiva, né? Está tão acessível, a informação é tão prática, tão acessível para todo mundo, desde os pequenininhos até as pessoas com mais idade, e essa é uma questão que precisa ser levada em conta, porque os desafios estão grandes, né? Os algoritmos aí das redes sociais, eles perseguem aí o nosso público de forma bem intensa, e a gente precisa saber como trabalhar isso, e esse é um bom tema para a formação na área de temas atuais. E ainda eu coloco, por exemplo, entre outros tantos, sexualidade, por exemplo, ideologia de gênero e tudo mais. E você pode muitas vezes procurar um livro que fale sobre isso, fazer uma leitura do livro, e em cima desse livro você pode. Ou, numa conversa com o autor, tentar trazer ele para fazer essa formação, ou você mesmo, lendo o livro, prepara uma formação em cima desse livro e compartilha ali numa conversa bem agradável, bem profunda com as pessoas. Eu trago como sugestão, então, dentro dessa temática, esse livro aqui da editora Kalel, A Família na Era Digital. Você quer adquirir ele? Você quer, né? É só você entrar no site da editora Kalel, né? Eu vou colocar aqui bem pertinho para ficar bem claro, ó, Kalel, né? Então você foca aqui. Eu vou colocar na descrição do vídeo o nome do livro, acho que vai ficar mais prático. Gente, a gente continua falando sobre a terceira temática, agora as temáticas didático-pedagógicas, que são essenciais. Continuamos falando no terceiro vídeo dessa série, a gente se vê a um clique, tá bom? Até daqui a pouquinho.